Muito queridos e estimados irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos aqui para rendermos este louvor ao nosso Deus neste culto divino. Os pastores da comunidade evangélica luterana São Paulo de Arroio do Meio os cumprimentam e os chamam bem-vindos. Pastor Jair, Pastor Elias e eu que vos falo, Pastor Elvis. Queremos iniciar este momento de culto entoando o primeiro hino. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Invocamos a presença do Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos colocar diante do nosso Deus e para isso precisamos que Ele nos purifique, que Ele nos limpe de todos os nossos pecados. Porém, Deus não faz isso de uma maneira compulsória, contrária à nossa vontade. E é nesse sentido que nós confessamos os nossos pecados, demonstrando a nossa confiança, a nossa fé, reconhecendo que somos pecadores sim, mas que Deus prometeu em sua palavra que irá nos perdoar de todos os pecados. E nesse sentido nós oramos ao nosso Deus dizendo: reconhecemos que pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, e que quando nos comparamos com a santidade de Deus, não há em nós nenhuma justiça que possa nos livrar da culpa dos pecados cometidos. Reconhecemos também que um ato bom não pode anular um ato ruim. E dessa maneira, a nossa única esperança é o perdão que Deus pode nos conceder por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, em quem confiamos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se a sua oração é nesse sentido, se você confessa os seus pecados diante de Deus, buscando nele o perdão, então, como ministro da palavra, chamado e ordenado, lhe anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, os perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para este culto, que no calendário litúrgico é o último final de semana do ano da Igreja, as leituras bíblicas falam a respeito de Deus como Rei, falam da volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos e reinar sobre a sua Igreja eternamente. O salmo do dia é o Salmo 93, que fala de Deus como sendo o nosso Rei. Esse salmo diz o seguinte: o Senhor Deus é Rei, Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus,
O mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Até aqui a leitura do Salmo do dia de hoje. Bom Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor, no mundo entender que moras no meu ser, viver és tudo enfim, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver, me orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. A leitura da epístola para este final de semana nós a encontramos registrada no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. No primeiro capítulo, nós vamos ler a segunda parte do versículo 4 até o versículo 8. Nesse trecho onde o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, teve a visão do último dia do julgamento e do céu e das coisas que estavam por vir. João escreve o seguinte: que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Até aqui a leitura da epístola para este final de semana. A leitura do Santo Evangelho está registrada em João, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 37. Este é o trecho onde Jesus é interrogado por Pilatos no dia
do seu julgamento que o levaria a ser crucificado e morto em nosso lugar. Nesse texto, Jesus fala a respeito da verdade e a grande questão é ele sendo apresentado como rei. E Jesus explica para Pilatos sobre o seu reino. Diz o texto o seguinte: Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que entregaram você a mim. O que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos entoar o próximo hino antes de ouvirmos a pregação da Palavra de Deus. Em Jesus, amigo, temos quem sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Ele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. O que você pediria ao rei? Vamos imaginar que fôssemos governados por um rei, um soberano nos moldes antigos, aqueles reis que tinham
realmente autoridade e poder e podiam fazer com que a sua vontade fosse cumprida. Se você pudesse estar na presença do rei, o que você faria? Talvez você o homenageasse, talvez colocaria à disposição dele os seus dons e o seu serviço, talvez fizesse um pedido. E se você pudesse fazer um pedido, que pedido você faria ao rei? Talvez você pediria uma casa nova ou um emprego melhor. Talvez pediria que a sua rua fosse asfaltada. Ou talvez pensasse de uma forma um pouco mais ampla em sua cidade e pedisse que os sistemas de educação e de saúde fossem melhorados. Talvez pensasse no seu país e pedisse que os impostos fossem um pouco menores e que o rei realmente ajudasse aqueles que têm mais necessidade, os pequenos empreendedores, aquelas pessoas que não recebem o suficiente para ter uma vida digna. E se a fome pudesse ser resolvida por esse rei e as pessoas não passassem mais por isso? Se esse rei fosse poderoso e pudesse agir de forma global no mundo todo, fazendo com que as guerras deixassem de existir? Se o rei tivesse poder para agir até mesmo em questões como a tristeza, a dor, o sofrimento, o luto, a morte. Se esse rei tivesse todo o poder, toda a honra, toda a glória, o que você pediria? Pediria vida? Uma vida maravilhosa, boa, que não tivesse mais fim? É desse rei que as leituras bíblicas no dia de hoje nos falam. Um rei que possui todo o poder e que virá para reinar o seu povo por toda a eternidade. Jesus voltará. Os sinais do fim já estão aí. Não sabemos quando ele voltará, mas sabemos que ele virá. E esse rei todo-poderoso, cheio de glória, cheio de majestade, fala conosco como se fôssemos amigos íntimos. E pela graça de Deus, somos amigos de Jesus. Ele fala a você, amiga, ele fala a você, amigo, que todas as coisas podem ser levadas a Ele em oração. E quando nós não sabemos orar, então nós pedimos ao Senhor que Ele nos ensine a orar como os discípulos fizeram. E Ele ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso. E nessa oração, Ele ensinou a pedirmos: venha o teu reino. E quando o povo de Deus se afastou do reino de Deus, quando a igreja havia se distanciado novamente da palavra de Deus, o Senhor despertou aquele simpático e inquieto monge agostiniano para lembrar as pessoas de que o reino de Deus vem mesmo sem o nosso pedido. Lembram da época da instrução de confirmandos, aqueles que passaram por essa época? Quando você aprendeu a explicação da segunda petição do Pai Nosso, venha o teu reino. E o pastor perguntava, que significa isso? O reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece. Mas suplicamos nesta petição que venha também a nós. E como sucede isso? Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos uma vida piedosa neste mundo e na eternidade. No último dia, Jesus voltará para governar sobre os vivos e os mortos. Mas no Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou que o reino de Deus já vem a nós hoje, por intermédio da sua palavra. Quando eu desejo fazer parte do reino de Deus, eu estou desejando que Ele me governe para um reino de justiça, de vida, de bem-aventurança, um reino contra o pecado,
contra a morte e contra o peso na consciência, a má consciência. Quando eu peço que o reino de Deus venha, eu desejo que os meus pecados sejam perdoados e que eu possa estar com a roupa da justiça de Cristo, que me é dada por intermédio da fé, para que assim eu possa estar na festa, possa estar na presença do Rei. E ao estar na presença do Rei, Ele me convida a pedir. É isso que eu faço também quando eu oro agradecendo, eu oro conversando com Deus, e eu oro pedindo. E qual é o seu pedido ao Rei? O meu pedido é que eu possa estar na companhia do Rei desde hoje e para todo sempre, porque Ele mesmo me ensinou em Lucas 12:31, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas outras coisas. Em nome de Jesus. Amém. Oramos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Foi uma alegria e uma bênção estar com vocês neste culto divino. Deus os abençoe. Nós oramos por vocês e pedimos, orem também por nós. Deus nos vai Jesus.